Unisa, Universidade de Santo Amaro, fica na zona sul de São Paulo, agora com vários campi, né? Então em Guarulhos, centro de São Paulo também, ali perto da Marechal, além de ter toda uma educação à distância para graduação e pós-graduação. Eu me formei como licenciado em História pela Unisa em 2019, só que, vamos a um detalhe, comecei em 2015 e essa história eu vou contar aqui no Primatologando. Pois, meus amigos, sim, eu formei em História antes de tudo, tinha esse sonho maravilhoso que era trabalhar com História. Eu queria dar aula de História sim, ou talvez fazer pesquisa, ir para outros lugares, mas eu realmente pensava em dar aula de História. Tive alguns problemas ali familiares, eu acabei mudando de estado, depois voltei. E quando eu voltei eu precisava fazer dinheiro para pagar as contas. Eu fui trabalhar em telemarketing. E eu fui subindo dentro do telemarketing, acabou que eu fui trabalhar direto lá no Facebook na época. E cara, tava pagando muito bem, que eu não ia ser pago como professor de história. E pelo trabalho eu acabava viajando muito, ou até mesmo na minha vida pessoal eu acabei viajando. Então, em vez de eu fazer em 3 anos, eu fiz em 5 anos a faculdade. Porque eu demorei para entregar o estágio e demorei para entregar o TCC. Eu acho que peguei até umas 2, 3 DPs que eu realmente optei por pegar para poder fazer depois. Eu fiz presencial em 3 anos. Né? Hoje mudou o currículo, hoje tem que ser em 4 anos. Eu sou muito a favor que seja presencial a questão de licenciatura. Por quê? Dentro do meu currículo, e aí eu já vou falar da minha experiência lá, que a sua pode ser diferente, sem contar que as coisas mudaram, tanto a questão curricular da Unisa e a questão dos professores em si, e eu enxergo a licenciatura em História de uma seguinte maneira. No ensino médio a gente realmente estuda o que aconteceu, por que aconteceu, e talvez, se for muito boa a aula, alguma análise em cima disso. Né, existem hoje muitos bons professores por aí, escolas particulares e públicas. Quando a gente faz licenciatura, a gente estuda para ser professor no ensino básico. Isso significa que estamos capacitados para dar aula até o 3º ano do ensino médio. Eu vejo que tinha a parte que a gente estudava história, como a gente estudou no ensino médio, uma parte voltada para didática e ensino, e outra parte voltada para historiografia, que é a escrita da história, vamos falar assim. História da história, sobre como é que a história foi formada, como ciência, né, metodologias da história. A minha parte de historiografia foi fenomenal, não tenho o que falar. Tinha um professor maravilhoso, o professor Paulo, amo ele, dava aula na Unisa, na Unisa e na PUC, nem sei por onde ele tá agora. E às vezes quando eu encontro ele aqui no centro, assim, ele é um cara fenomenal. Tinha uma galerinha que pegou e fez iniciação científica com ele, foi fenomenal. Então assim, historiografia foi muito bom. Agora, a parte de história em si, eu tinha alguns professores muito bons, história antiga, a professora Adriana, né? História do Brasil República também foi muito bom. Mas são os outros professores que só Deus na causa. Então as aulas ou eram muito confusas, ou as próprias fontes não ajudavam tanto. E a parte de didática em si, os professores para mim eram péssimos. Eu lembro, por exemplo, na questão de história, que a gente teve uma aula de história da América Latina que eu não aprendi nada. Literalmente nada. Se você é um aluno que é dedicado, que havia alguns alunos dedicados, ali você aprendia muita coisa. Tem uma outra questão também, a Unisa ela é uma universidade que ela é bastante acessível em relação a dinheiro, comparado com a PUC da vida. Então existe sim ali uma questão estrutural, capitalista, vamos falar assim mesmo, entendeu? Que quem tá estudando lá, cara, é quem tá batalhando. Então, eu mesmo, eu trabalhava durante o dia e ia estudar à noite. No começo, eu acordava tipo 5 da manhã, chegava em casa às 11 da noite. Daí eu consegui mudar, alugar um apartamento, morrendo, minha mãe me ajudando, na própria rua da Unisa de Santa Amaro. Ai, saudade de Santa Amaro, nasci lá. Mas, era exceção. Então, assim, o pessoal, cara, que estudava comigo, às vezes não tinha tempo de ler os textos, né? E tinha muito texto interessante. Eu mesmo, às vezes, tinha alguns textos que eu não conseguia ler. E eu ainda estava muito confuso sobre a didática em si dos professores, né? O caminho que eu devia trilhar para melhor aprender aquilo. E talvez seja por uma questão de autoconhecimento que hoje eu tenho melhor, ou mesmo por uma questão de tempo eu não conseguia aprofundar tanto. Então eu confesso que eu considero a minha formação em história meio deficitária. Hoje em dia, depois de pesquisar muito, me especializar muito sozinho, procurando e me conhecendo melhor, eu acho que eu sou o melhor historiador, mas eu não tenho uma base de pesquisa tão boa. E eu fiquei muito preso às exatas do ensino médio, porque eu era muito bom em exatas, dentro do ramo das ciências humanas. Só caiu a ficha agora há pouco pra mim, que as ciências humanas em si, ela não requer que você seja imparcial 100%. Você vai ter uma parcialidade e vai ser muita
questão de análise do discurso da sua opinião, vamos falar opinião mesmo, só que de uma maneira científica, que vira uma análise. Você analisar o momento, analisar o período histórico, analisar um texto, analisar um livro, de acordo com um determinado olhar, que é aí que é a parte metodológica que me confundia muito. Então a gente, né, existem várias escolas de pensamento e a gente pode, através dela, conhecer metodologias para poder analisar um texto. Isso está vindo para mim hoje em dia, mas eu tenho isso porque eu tive uma base de historiografia muito boa. Então a Unisa, nesse aspecto, eu não sei se mudou ou não, estou falando de novo da minha experiência, que já passou um tempinho, né? Mas eu acho que é legal compartilhar com quem quer estudar a história ali. Vale muito a pena, faça presencial se você tiver oportunidade. Não gosto do EAD nesse sentido, sendo muito sincero. Eu acho que as tecnologias elas têm que ajudar muita gente. A gente tem que usar muita tecnologia em sala de aula, tem que usar muita tecnologia em sala de aula com o aluno mesmo. Esse negócio de proibir celular dentro de escola, pra mim, é muito 2008. Eu acho que hoje em dia a gente tá na era da tecnologia, da informação e tem que usar isso a nosso favor. Essa troca entre o professor e o aluno a nível universitário para você aprender a exercer uma função, porque querendo ou não é isso que você está fazendo lá, né? Você consegue ter uma troca interessante. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho EAD online ao vivo, cara, eu dormia às vezes na aula, entendeu? E não aproveitava. Eu, só vamos lá, curiosidades, né? Eu tive muitas matérias interessantes. Eu fiz aqui a conta de todas as minhas médias de todos os 6 semestres e a minha média foi 8,19, 8,2, que é interessante, assim, pensando no mestrado, num nível ali de aproveitamento, foi interessante. Eu não acho que a gente tem que ser julgado pela nota, mas a nota ela existe, infelizmente ou felizmente, para poder ranquear e dar oportunidades. O mundo da vida real e do capitalismo é esse, por mais que eu não goste de avaliação. Acho que a gente está muito distante ali de um ambiente cooperativo, né? De fato. Tive professores, de novo, muito bons. Tive professor, cara, que só falava do mestrado dela. Uma professora que só falava do mestrado dela. Gente, era insuportável. Toda a aula que era sobre algum assunto, ela só falava isso, parecia que queria vender livro. E foi muito legal estudar lá também a questão dos alunos, assim. Foi que nem eu falei, a classe social dos alunos ali era a classe C, D, me inclua. Então, a gente não conseguia às vezes ler os textos todos, era uma classe trabalhadora, tinham a vivência, existiam pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas que tinham vindo de escola particular e de escola pública. Então eu via esse amadurecimento das pessoas em si. Então isso é muito interessante num curso de humanas, você vai vendo o amadurecimento intelectual e analítico das pessoas. Eu não vou negar que assim, a gente falava que tinha bancada evangélica, sorry evangélicos, não tem nada contra, nada a favor. O embate era gostoso, sabe? Porque era muito inteligente, não era uma questão de esquerda, de direita, ai meu Deus, esse texto é esquerdista, esse texto é de direita. Não, o discurso ele era válido. Eu mesmo, uma vez eu me lembro que a gente estudou um texto sobre totalitarismo da Hannah Arendt, e foi o melhor seminário da minha vida. Gosto disso, eu acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de estudar história um pouco, nem tanto para estudar a história em si, mas para poder estudar essa questão de historiografia, da história, como a história é escrita, e essa análise de discurso que ela é mega importante hoje em dia. Senão a gente vai para uma polarização besta, não inteligente e deselegante. A gente nesse canal a gente vai falar assim um pouco de política, principalmente sobre política pública, porque o fim, né, acho que o objetivo aplicado, prático de biologia e de um estudo analítico da sociedade é trazer política pública legal pra gente como sociedade. Posso falar com todo carinho que história, acho que ainda, até a biologia, acho que a história é minha paixão, assim, eu olho, eu viajo, eu quero sentir o lugar, quero entender as pessoas, as relações, e a Unisa, pasmem, eu vou defender a Unisa sim. A Unisa eu senti uma parte mais prática, talvez mais aplicada ao dia a dia, tanto pela parte de ensino, por mais que não tenha sido tão boa, mas pro nosso dia a dia. E, diferente da Uninove, por exemplo, que é onde eu tô hoje, a Unisa, eu vejo nela, mesmo sendo noturno o curso, eu não sei se tem pela manhã hoje em dia, tinha um ambiente propício para você conhecer as pessoas. E para mim, faculdade é você conhecer as pessoas. Então, História é um curso maravilhoso. Infelizmente, não vou negar, da minha opinião, se você não for professor universitário ou um concursado em algum aspecto, não dá tanto dinheiro. Então, você tem que aprender a se reinventar dentro
do campo histórico ali como professor ou como pesquisador, para poder ganhar um salário legal, interessante e investir nisso, né? Querendo ou não, o mestrado também toma tempo, as bolsas não são boas, elas escassearam, e agora eu espero que comece a voltar um pouco mais de bolsa para mestrado e para doutorado, mas elas existem, e se for tua área, pesquisa em história, invista, porque lá no futuro é bem provável que se você for um professor universitário, você vai ter um salário legal ali. Tamo junto, esse foi Primatologando sobre como foi o estudo de licenciatura em História, a minha experiência. Segue, compartilha, curte, e a gente se vê no próximo vídeo.